Espero que estejam todos bem, aí se cuidando, né, se prevenindo, seguindo as normas das autoridades de saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia, eu vou dar sequência às nossas aulas, né, a aula de hoje do curso de Educação Mediúnica do primeiro ano, e eu vou então ir para a nossa sexta aula, né, vou apresentar hoje a sexta aula, que é a aula sobre a epífise na parte A, e a força mediúnica na parte B. Então, nós vamos aí tratar um pouco da epífise, glândula pineal, vamos ver o que se trata, afinal, essa temática. E aí a gente já pode dizer que a epífise também é conhecida como glândula pineal, epífise mesmo cerebral ou simplesmente pineal. São vários termos que designam a mesma situação, né? A glândula pineal ou a epífise, como ela é mais conhecida. Aí, se a gente vê essa imagem que retrata o cérebro, a gente vai ver que a glândula pineal é essa particularzinha aqui, né? Bem no centro do cérebro, ela está realmente, literalmente no centro do cérebro. E se a gente colocar, né, se a gente colocasse o dedo na testa, bem no meio das duas sobrancelhas e fosse até o meio da nossa caixa craniana, ela estaria ali, a nossa glândula pineal. E ela também ficou conhecida como glândula da mediunidade, centro de força frontal, na verdade está muito ligada, né, não só aos centros de força, ao frontal, como ao coronário, que é um dos, ou se não o principal centro de força e comandante, né, dos demais centros, mas ela realmente ela é muito ativa para o exercício da mediunidade. Então, por essa razão, né, que a gente estuda aqui no curso de Educação Mediúnica um tema que é relacionado também à biologia, à medicina, não é? E cada um desses ramos vai dando uma chave do aprendizado. Então, ela é a glândula mínima, né? Glândula mínima do nosso sistema endócrino. Até o nosso curso diz, ela tem o tamanho de uma ervilha. Alguns autores falam o tamanho de um carocinho de azeitona, né? Até às vezes o formato desse caroço. E ela é conhecida do homem desde a antiguidade. Não é um tema novo, né? Vamos dizer assim, já há algum tempo que esse tema é conhecido. Uma das mais antigas citações à epífise, ela está presente nos Vedas, livros sagrados dos hindus, onde ela é classificada como um dos mais importantes centros de energia de nosso corpo, também chamado de terceiro olho, não é? Quantas representações a gente não vê, né, desses livros sagrados, às vezes até de uma mulher, que há um olho, né, bem no centro da testa, né, seria esse terceiro olho, até numa representação da posição em que a epífise se encontra, né, dentro do nosso cérebro, bem central. Então, ela já é abordada há muito tempo. Os egípcios também comentavam e falavam, fizeram várias representações da pineal e a conheciam como o olho de Horus, o que conferia a visão dos eventos espirituais. Se a gente olhar essa imagem, não é, das representações egípcias, a gente vai ver que ela é muito similar ao desenho mesmo da anatomia do cérebro, né? Da pineal, aqui das regiões, o bulbo, o cerebelo, enfim, todas essas estruturas do cérebro, hipotálamo, eles são muito semelhantes e eles têm essa representação nesse olho de Horus, né? Os egípcios que tinham também uma grande vivência espiritual, muito conhecimento e muita noção até intuitiva do mundo espiritual. Então, eles também tinham as suas representações. Galeno, que foi um filósofo e médico da antiguidade, a designou de conário, né? Conário de cone mesmo, por causa da sua forma de pinha, né? A gente também vê algumas representações em templos, às vezes lembrando o formato de uma pinha, em uma referência a essa a pineal, né, que tem essa forma de um cone, né, conário, por isso a designação.
E essa imagem ao lado, a gente vê uma dissecação de um cérebro mesmo, um corte anatômico, e aí está a nossa pineal, né? Ali está representada nesse círculo a pineal, a glândula pineal, e realmente a gente vê um tamanho, né, muito similar a uma ervilha, um carocinho de azeitona, enfim. Ela é bem pequena, mas muito bem guardada, né, no centro do nosso cérebro e também muito bem irrigada, o que, segundo os médicos, revela a importância deste órgão, né, dessa estrutura para o nosso organismo. No século XVII, nós também temos uma referência. O filósofo, matemático e físico francês René Descartes sustentava que a epífise era o ponto de união entre o corpo e a alma, né? Dentro daquele dualismo cartesiano, que se diz que o homem era essencialmente feito de uma substância material, né? O corpo, e uma substância espiritual, a alma. E o ponto de união entre essas duas substâncias principais que compõem, né, o ser humano seria a epífise, ou seja, ela seria um órgão com funções extracorpóreas, funções que extrapolam, né, o funcionamento do nosso organismo, que vão além e teriam essa ligação, então, com a nossa alma, né, o nosso espírito. E aí a gente vai passar um vídeo que ele tem cerca de 5 minutos, né, não é muito longo, mas ele é muito interessante, do médico Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é médico psiquiatra, neurocientista, neuropesquisador e traz considerações muito interessantes sobre a epífise. Então vamos lá. Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e vamos falar sobre a glândula pineal. Para isso, vamos entrevistar o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que vai nos falar um pouco mais sobre o que é essa glândula, qual a influência dela na mediunidade e o porquê que ela desperta a atenção de tantos pesquisadores e de tantos médicos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Vamos à entrevista. Olha, a glândula pineal, ela é mais do que uma glândula, tá? Até acho que esse nome não é muito adequado. Porque a glândula pineal, ela é também um órgão sensorial. Então, ela é glândula porque ela produz um hormônio, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica, tá? Por exemplo, nem toda imagem que você capta pelos olhos, nem toda luz que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta pelos olhos vai para a glândula pineal, para regular o ciclo de vigília e sono. Então nós temos um ciclo infradiano de cada 90 minutos, a pessoa fica predisposta ao sono, a cada 90 minutos ao alerta, não é? E depois tem o ritmo circadiano, 12 em 12 horas. Então quem coordena isso é a pineal. Então a pineal não é só uma glândula, ela é também um órgão sensorial. Fica no meio do cérebro, é o centro de massa do cérebro. Vamos dizer assim, fica, se você pudesse colocar o dedo aqui entre os olhos e aprofundasse o dedo até o meio do cérebro, ali você encontraria a glândula pineal, não é? Então ela é o relógio do cérebro, além de ser uma glândula. Então, no corpo, a glândula pineal ela tem várias funções. A função endócrina da glândula pineal é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais para que elas produzam hormônios e a pessoa se torne fértil. E a função regular da pineal ao longo da vida de uma pessoa, a função neurológica dela é regular os ritmos corporais, seja na parte biológica, seja na parte psíquica. Então, o humor, não é? Os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. Por exemplo, uma gravidez tem um ano lunar. Como é que o corpo sabe? Porque a pineal capta a irradiação da lua e avisa o corpo, dá ao corpo o reloginho da lua. Não é? Esse elemento de captação da pineal, ele regula a gravidez.
e também o processo de ovulação. A mulher ovula aquela mês lunar, né? E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do Sol ou da Lua também capta outras interferências do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí, não é? Essa relação entre a pineal e a astrofísica, não é? Ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, o mundo espiritual, a pineal também é sensível, porque o mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral, não é? Então, aí você tem a coerência no funcionamento dela. Ela é sensível à Lua, é sensível ao Sol, é sensível às emanações da Via Láctea e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Pois está explicado, não é? Veja, a pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão. Não tem nenhum outro órgão que se relaciona. E a dimensão espiritual começa a partir da dimensão espaço-tempo. René Descartes você sabe que foi um filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano, não é? Aqueles eixos de abscissa e ordenada, né? As ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica, não é? Do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo, não é? E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que chama L'Âme et le Corps, a alma e o corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele abre essa discussão. Veja que maravilha, né, de explicação. A pineal é uma glândula, porque produz um hormônio, a melatonina, e comanda, né, até estudos dizendo que comanda até o sistema endócrino, mas ela também é um órgão sensorial. Ela capta, né, as emanações astrofísicas, ela capta as radiações do Sol, da Lua e do espaço, e por que não, né? Ela capta também as radiações, né, as emanações do mundo espiritual, que é um mundo que faz parte, né, do espaço, enfim, dessa dimensão, espaço-tempo que o autor fala. E ele tem, né, várias palestras no YouTube, até com mais explicações, né, mais extensas e muito interessantes também sobre a pineal, né? A gente vê que ele é um grande estudioso da pineal. E aqui dando sequência, né, o nosso curso ele expõe: é preciso ponderar que a glândula pineal não é uma exclusividade humana. Está localizada também nos vertebrados inferiores, porque eles também precisam desse reloginho, né, vamos dizer, desse comando, né, das estruturas. Nesse caso, não só a localização, mas também a função possui um caráter bastante diferenciado. Nos vertebrados de sangue frio, ela tem como função ser um órgão fotorreceptor. Por isso que muitos destes animais reagem rapidamente, né, imediatamente à mudança de cor devido à iluminação ambiental. Quer dizer, ela consegue captar luz, né, essa pineal, e o animal muda de cor devido à iluminação que está no meio ambiente. Em algumas espécies, a glândula pineal possui um caráter duplo. Um componente é intracraniano, né, está internamente, o órgão pineal propriamente dito, e o outro extracraniano, que se manifesta na parte exterior e frontal da cabeça. E aí a gente vai lembrar, né, do caso do lagarto, que possui uma lente, né, chamada de terceiro olho, porque lembra realmente o terceiro olho. E a gente vai ver mais, né, nos slides mais à frente, que a glândula pineal, né, por coincidência ou não, ela surge da mesma célula, das mesmas células que vão formar os olhos, os glóbulos oculares. Então, essas células vão se dividindo, se subdividindo, né, vão formando, duas vão formar os glóbulos oculares e uma delas ficará, né, destinada à pineal.
Nos mamíferos, apesar da estrutura ser bem mais simples, a dupla origem permanece, porém perdeu a sua função fotorreceptora. Não recebe mais de forma direta a luz, não envia impulsos nervosos ao cérebro. Pode ser considerada um órgão secretor, aí na função, endócrina, de glândula. Sua função muda, assim como sua relação com o organismo. No início do século XIX, os embriologistas relacionaram a pineal ao terceiro olho de alguns lacertídeos da Nova Zelândia e passaram a considerá-la como órgão vestigial, abandonado pela natureza, o que atrasou em muito os estudos sobre a pineal. Então, isso lá no século XIX, acreditava-se que era uma estrutura fadada a desaparecer, um órgão vestigial que já não tem mais a sua finalidade e vai desaparecendo. Em 1954, e aqui só uma pequena observação, o livro Missionários da Luz, em que André Luiz expõe todo o seu assombro, toda a sua surpresa com as funções da pineal, ele é de 1945. E lá ainda não se sabia boa parte do que hoje a medicina já conhece sobre a pineal. Então, ele já trazia essa novidade e boa parte dos conhecimentos biológicos que ele trouxe ali no Missionário da Luz puderam ser comprovados na medicina moderna. Mas ainda, na época em que foi escrito, os estudos ainda eram bastante incipientes. Então, em 1954, vários estudiosos publicaram um livro com o somatório crítico de toda a literatura existente sobre a glândula. E chegaram a algumas conclusões. A glândula pineal deixou de ser o órgão sensorial e passou a ser uma glândula de secreção endócrina. Quer dizer, a gente não tem aquela função fotorreceptora, não é? Mas ela tem uma função endócrina, ela é responsável pela produção da melatonina. Produz, então, a melatonina, um hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões de sono nos círculos de atividade e repouso, de vigília e sono, circadiano, que é aquele de 12 horas, e sazonais relativos às estações do ano. Então, veja lá, ela está, a glândula pineal, contemplada na estrutura do nosso aparelho endócrino, seja do homem, seja da mulher, a glândula pineal está presente em todas. Então, essa função de produção de hormônio, essa função endócrina, já está amplamente aceita pela medicina, já é conhecida da medicina moderna, já é defendida tranquilamente. E essa produção de melatonina, ela vai regular. Então, quando se aumenta a produção da melatonina, em razão da captação da radiação da lua, a gente tem o ciclo de sono. Quando vem o sol, diminui a produção da melatonina, então o ciclo de vigília. Assim também as atividades de repouso e estar mais atento, as atividades que são relativas às estações do ano, que são sazonais no nosso organismo também, ela, como diz o Dr. Sérgio Felipe, é o relógio do nosso organismo, dentre outras funções. A glândula pineal teria influência, então, sobre o amadurecimento das glândulas sexuais, que são os ovários e testículos. Quando atuante, ela inibiria o desenvolvimento dessas glândulas, Então, ela travaria, ela funcionaria como uma trava do desenvolvimento dessas glândulas. Quando ela ficasse inativa, ela diminuísse a atividade nesse aspecto, porque a gente sabe que ela atua em outros, após os 14 anos, mais ou menos, ela permitiria o desenvolvimento dos ovários e testículos, ocorrendo assim o aflorar da sexualidade. O seu hormônio, melatonina, favoreceria o sono, diminuiria crises convulsivas, sendo por isso também conhecida como a glândula da tranquilidade. Atuaria ainda como reguladora das funções da tireoide, do pâncreas e das suprarrenais. Seria uma reguladora global do sistema nervoso central também, Então, a medicina já contemplando diversas funções da pineal no nosso organismo, isso no aspecto físico,
Mas no livro Missionário da Luz, né, que ele é de 1945, né, foi escrito em 45 por Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz, esse livro vai trazer uma série de revelações sobre a glândula pineal e suas funções dentro do mundo espiritual, né? Por que ela ficou conhecida como a glândula da mediunidade? Qual o papel dela, né, na mediunidade? Então, lá no capítulo 1 e 2 desse livro, André Luiz está estudando, né, junto com o instrutor Alexandre, ele está estudando um médium psicógrafo, né, no momento ali da psicografia. E ele observa que a epífise, né, a glândula pineal, a epífise do médium emitia raios azulados e intensos. Ao que o instrutor Alexandre, né, percebendo, claro, a admiração de André Luiz, vem a seu socorro e esclarece. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Então, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Qual esfera? Né? A esfera espiritual. Então, sob o comando da pineal, a nossa mente intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à esfera espiritual. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. De que sentido ele está falando? O chamado sexto sentido, né? É nela que residiria esse sexto sentido, esse sentido novo que está despertando nos homens. Mas, completa ele, né? Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Quer dizer, a potência está lá, mas ainda está dormente, né? Ainda não despertou. E André Luiz então observa: reconheci que a glândula pineal do médium expelia luminosidade cada vez mais intensa. A glândula minúscula, que a gente realmente viu, né, que ela é bem pequenina, transformara-se em núcleo radiante e ao redor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados e observei que em todos a pineal apresentava notas de luminosidade, mas em nenhuma brilhava como no médium em serviço. Quer dizer, todos tinham essa luminosidade, essas notas de luminosidade na pineal, mas apenas no médium em serviço ela brilhava de uma forma mais intensa. E ele ainda destaca, né, nas reflexões de André Luiz, André Luiz estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, né, da época em que ele exerceu a função de médico, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil, que é aquilo, né, dela fazer essa trava, né, até o momento do aflorar, né, das glândulas sexuais. Depois, né, passado esse momento, ela decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Quer dizer, ela teria uma função temporária, né? Até o tempo do desabrochar, vamos dizer assim, da sexualidade. E depois ela perderia a sua função primordial, segundo o que André Luiz entendia, né? Quando encarnado. O instrutor Alexandre, então, esclarece: não se trata de um órgão morto, segundo as velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, o que ele diz aqui? Na puberdade, ela acorda as forças criadoras, né, que são exercidas por meio da sexualidade. Mas ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre.
Aos 14 anos, aproximadamente, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus maravilhosos mundos de sensações e impressões da esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examinando o inventário de suas paixões vividas em outras épocas que reaparecem sob fortes impulsos. Então, mais, ela traz o nosso histórico, não é? O nosso histórico espiritual, sob forma de paixões, de impulsos, de que a gente traz conosco, não é? Dessas vivências. E aí diz, então, ainda o instrutor Alexandre, ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Observamos então, por essas explanações que estão lá no livro Missionário da Luz, que a pineal apresenta particularidades e funções que transcendem o posicionamento da ciência oficial, né? Ainda hoje, apesar da ciência ter comprovado muitas das características e funções, né, trazidas pela doutrina espírita, ela ainda tem mais, né, mais particularidades que talvez a ciência venha a descobrir aí num futuro não tão longínquo. Ela domina, né, a glândula pineal, a epífise domina o campo da sexualidade, estabelece relações com o mundo espiritual via mediunidade, transformando energia mental em estímulo nervoso e mantém contato entre o espírito e o corpo, além de presidir os fenômenos da emotividade. Então veja a quantidade de funções que a pineal tem e a relevância que ela tem, né, frente aí ao mundo espiritual, né? Não à toa, né, não por acaso que Descartes já dizia, né, que ela era um órgão de funções extracorpóreas, né, um ponto de ligação entre o corpo e a alma. E o desenvolvimento da pineal, né, como a gente comentou, ele tem a sua origem nas mesmas células que formam as células retinianas, não é? Então ela realmente seria um terceiro olho, mas não um olho carnal, né? Vamos dizer assim, que um olho, entre aspas, espiritual, né? Uma captação espiritual, se a gente puder fazer essa analogia. Na puberdade, ela é responsável pelo afloramento da sexualidade e também da mediunidade, né? Embora a gente já veja algum afloramento em crianças, a gente sabe que o papel, né, mais forte vai se dar aí com essa puberdade. A glândula pineal, e isso é um estudo interessante que o professor Sérgio Felipe comenta naquelas palestras, né, que estão disponíveis no YouTube sobre a glândula pineal, ele comenta porque ele estudou esses cristais de apatita. Então ele diz que a glândula pineal contém esses cristais, e esses cristais seriam responsáveis pela captação de ondas eletromagnéticas. Ele até faz uma comparação interessante, porque ele diz, olha, se você tiver, né, no seu carro um dispositivo de leitura magnética de pedágio, ao você passar na cancela, essa leitura, essa cancela consegue ver que você tem um dispositivo, que ele está ligado, né, que ele está registrado para aquele carro e que você está em dia com as parcelas. Portanto, rapidamente, né, ela vê tudo isso e autoriza a sua passagem. Se uma cancela, né, de pedágio, de shopping, consegue fazer essa leitura, imagina o que não consegue, não é? As estruturas que nós temos no nosso cérebro. Então, ela tem esses cristais. E a concentração de cristais, né, e essa visão dos cristais foi comprovada até em autópsias, e a concentração, então, definiria a capacidade de captação magnética, porque quanto maior o número de cristais, maior a captação magnética, como se fossem antenas, né? Então, se cada uma dessa antena fosse
um cristal de apatita, a nossa mente faria isso, não é? Ao captar, né, as emanações, né, do plano espiritual, o magnetismo. Está ali, né? Dentro do cérebro, a gente estaria ali funcionando esse campo magnético para o trabalho mediúnico, por exemplo. Então, por essa biomineralização, né, que é o processo pelo qual os organismos vivos produzem minerais, né, muitas vezes para endurecer ou tornar rígidos os tecidos, e essa produção de mineral ela não é patológica, né, não é como uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, é algo que faz parte da função, né, não causa nenhum malefício, não causa nenhum problema de saúde, não é? Então, ela vai ser responsável por uma mediunidade mais leve, mais sutil, ou por uma mediunidade ostensiva. Como? Se a gente tiver uma menor biomineralização, quer dizer, uma menor quantidade de cristais, a gente tende a ter uma menor captação magnética. E uma maior biomineralização, né, quantidade de cristais ali como aquelas anteninhas, a gente vai ter uma maior captação magnética. Então, nessa menor captação, a gente tende mais a uma mediunidade de desdobramento, que é aquela que a gente consegue, né, facilmente sair, né, o espírito, deixar o corpo com o perispírito e ter esse desdobramento. E na mediunidade ostensiva, né, que há uma maior biomineralização, a gente vai ter mais uma mediunidade de passividade, porque há uma maior captação magnética, não é? A gente tem que captar mais esse magnetismo para conseguir, então, ser um instrumento de passividade ou, enfim, de psicografia, seja qual for, né, o mecanismo. Então, a gente pode elencar algumas das principais funções da glândula pineal, não é? Assim, entendida como glândula, tem uma função endócrina, não é? Tem uma função cronobiológica, né? De ditar os ritmos do nosso organismo. Tem uma função controladora na reprodução, não é? Ali no aflorar das glândulas sexuais. E também uma função sensorial. Então, vamos ver um pouquinho estas funções. Na função endócrina, né, a gente sabe que por intermédio até da serotonina, né, a glândula pineal vai produzir a melatonina, né, responsável pelos ciclos de sono e vigília. Então, ela é uma glândula, ela produz um hormônio, a melatonina. Segregando delicadas energias psíquicas, né, está lá em Missionários da Luz. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta, não é? Mais até do que endócrina. Ela tem essa função cronobiológica, né? Regula o hormônio, produz o hormônio, a melatonina, que regula o ciclo de sono e vigília, não é? Aumenta a produção, a gente tem o sono, a sonolência, diminui a produção com a luz do dia, a gente tem o despertar. Ainda, né, na função cronobiológica, ela dita a função de tempo para o nosso organismo, é o relógio biológico, né, o ciclo menstrual. Ele tem um mês lunar, 28 dias, né? Regra geral. Então, ele capta, né? A pineal capta esse tempo, né? Essas emanações da lua e dita o ritmo do corpo. Mesma coisa a gravidez, né? Que tem um ano lunar. Então, ela segue essas radiações da lua. E a função controladora, né? Como a gente já disse, e Missionários da Luz, né, ressalta bastante, as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, né, isso é o instrutor Alexandre falando, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada, né? Então, ela tem a função, inclusive, controladora aí dos cromossomos que vão atuar na reprodução. E a função sensorial, né? Essa
muito ligada à mediunidade, né? Ela converte as ondas eletromagnéticas em estímulo neuroquímico, não é? Para o exercício da mediunidade, uma psicografia, uma psicofonia, um atendimento, né, em passividade, ela vai estar convertendo, ela vai converter essas ondas em estilo neuroquímico. Então, a gente tem aí essas ondas, né, do plano espiritual, o psicológico, né, a conversão e a atuação no biológico. Então, por isso é chamada de a glândula da mediunidade, não é? Todos têm, como a gente sabe, essa glândula, como todos são médiuns, mas a manifestação será diferente, não é? Em alguns ela ainda está mais adormecida, em outros ela já está num trabalho mais ativo. E aí vão dando as diferenças, não é? De manifestação de mediunidade. Então, essa foi, vamos dizer, né, a nossa explanação sobre a glândula pineal. É claro que é um assunto extenso, não é? São várias pesquisas, mas há uma disposição, né? Há algumas palestras interessantes, alguns materiais interessantes na internet que podem, né, nos ajudar nesses estudos, né? De uma glândula que tem a sua parte médica, biológica, mas tem também a sua parte espiritual aí muito bem trazida por André Luiz, não é? E aí até aquela ressalva, né, do livro Missionários da Luz, que eles dizem, né, para um exercício mediúnico adequado, né, um exercício mediúnico com Jesus, a serviço do plano espiritual superior, a gente precisa ter uma mediunidade regulada, né, a gente precisa ter uma moral elevada. E as paixões, não é? Os desregramentos de ordem sexual, eles vão comprometer justamente o quê? A glândula pineal, né? Indo para a nossa parte B, que fala da força mediúnica, diz, né, o nosso curso que a força mediúnica é o bendito recurso inerente à personalidade humana, não é? É o recurso que nos põe em comunicação com o mundo espiritual. E quanto amparo nós não recebemos, não é, do mundo espiritual, dos benfeitores, né, de toda a pleiade de espíritos superiores que regem, né, que comandam o universo, os planetas. Então é um bendito recurso, né, que Deus nos coloca aí, não nos deixa sozinhos, não é, relegados aqui, estamos em permanente assistência. Mas é indispensável, como toda força, né, tem que ser bem equilibrada, bem educada, é indispensável que a coloquemos ao serviço do bem, não importando qual o tipo, nem tampouco o grau de intensidade. Quer dizer, não importa o tipo de mediunidade, a intensidade, o importante é que ela seja colocada ao serviço do bem. O importante é que coloquemos a força medianímica a favor do próximo, no trabalho constante para a nossa própria renovação, ainda que sejamos imperfeitos. O que ele diz aí, né, o autor? Que não precisamos ser perfeitos para trabalharmos com a mediunidade, né? Porque ela também vai ser um instrumento, né, de auxílio ao próximo e do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, tudo está, vamos dizer assim, ligado de alguma forma. E aí, Emmanuel também dá um recado interessante, né? Ele diz que a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidades te destina. Quer dizer, o que você deseja, qual é o seu propósito, qual a sua finalidade. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Quer dizer, nós precisamos ser senhores do nosso caminho, né? A gente precisa saber o que eu faço, o que eu quero, a que finalidade, né? A que finalidade eu quero colocar a mediunidade, que a gente poderia até colocar lá na porta da geladeira, né? Onde a gente deixa as contas e aqueles lembretes que a gente não pode esquecer, né? A gente até poderia escrever esse lembrete. Lembremos-nos sempre de que a melhora da nossa sintonia mediúnica começa pela higiene dos nossos pensamentos, né? Nossa, chegou ao fim, espero que tenha, né, tido um
mínimo aí de compreensão do assunto, né? A gente pode voltar aí nos temas com as dúvidas, né, a serem encaminhadas pelo e-mail da Seara, né? O e-mail é o searadejesus, né? ensino@gmail.com, mas vai estar aí na descrição do vídeo, né? E aí a gente aguarda, então, as dúvidas para a gente voltar esse assunto. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.